E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável.
Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação.
O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseada em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseada em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseada em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça.
Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé é um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida.
Baseada em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé. É um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação. O Milagre da Fé. É um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça.
Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz. E se você gosta de filme gospel baseado em fatos reais, a TV Globo vai exibir na tela quente de hoje um ótimo filme de superação, O Milagre da Fé. É um filme inspirador que nos leva a refletir sobre a força da fé em meio às adversidades da vida. Baseado em uma história real, o longa-metragem retrata a vida de Joyce Smith, uma mãe dedicada, e seu filho John, que enfrenta um grave acidente que o deixa à beira da morte. A trama se desenrola quando John, um jovem talentoso e cheio de sonhos, ele cai em um lago congelado durante um passeio com seus amigos. O resgate é feito de forma muito rápida, mas as consequências são devastadoras. O garoto fica sem batimentos cardíacos por um longo período, deixando os médicos pessimistas em relação à sua vida. Diante desse cenário desolador, Joyce Smith recusa-se a acreditar no diagnóstico dos médicos e se apega à sua fé inabalável. Determinada a não desistir do seu filho, ela reúne familiares, amigos e toda a comunidade em uma corrente de oração, na esperança de que um verdadeiro milagre aconteça. Enquanto os médicos lutam para manter John vivo, Joyce enfrenta seus próprios desafios emocionais, encontrando forças para acreditar que Deus pode intervir e restaurar a vida de seu filho. Sua determinação é um exemplo inspirador para todos ao seu redor que começam a se questionar sobre sua própria fé e a importância de acreditar em algo maior. Superação, o milagre da fé nos faz refletir sobre o poder da crença em meio às dificuldades mais difíceis. É uma história inspiradora que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos fortalecer e nos conduzir através da escuridão para a luz.